Fala galera, beleza? Aqui é o Retardador com mais um vídeo do canal Metal Extremo. E hoje estamos falando da banda mineira Overdose. Se tem uma coisa que é difícil de entender é por que, lá nos primórdios da música pesada no Brasil, praticamente apenas o Sepultura ganhou os holofotes da mídia em geral. Claro que o bom conhecedor sabe da existência e aprecia outras bandas tão antigas quanto, mas a questão é que o Sepultura chegou num patamar de publicidade e exposição ao público que muitas vezes é injusto com outras bandas que também são muito boas. E olha que isso ofuscou até mesmo excelentes bandas conterrâneas, tais como Sarcófago, do qual temos a história aqui no canal e está aparecendo aí para você clicar para ver o vídeo, e o próprio Overdose, tema do nosso vídeo de hoje. Belo Horizonte certamente é um celeiro de grandes músicos e artistas no Brasil. E a importância da metrópole para o metal brasileiro é grande. Com a representação da capital, a influência se espalhou pelo interior de Minas Gerais, resultando nas diversas excelentes bandas oriundas do estado, que podemos apreciar nos dias de hoje. Mas quem sabe disso é mais quem curte um som. Por sinal, o Overdose, desde os seus primeiros álbuns, sempre apresentou um som de qualidade, mas o reconhecimento no Brasil infelizmente é pouco. E olha que são muito provavelmente os primeiros a introduzirem elementos brasileiros na sonoridade, os famosos batuques carnavalescos. Isso antes mesmo de Roots, álbum do Sepultura. Porém, como de costume, construíram seu nome na América do Norte e Europa ao longo da sua carreira, enquanto no Brasil a coisa era mais difícil. Foi com a demo Última Estrela Demo que a banda iniciou suas atividades, em 1983. Na época, a formação consistia em Pedro Amorim Bozó no vocal, Ricardo Souza e Cláudio David nas guitarras, Fernando Pazzini no contrabaixo e Hélio Eduardo na bateria. Mas foi 2 anos mais tarde que o quinteto conseguiu sua exposição bacana no cenário metálico, através do famoso split Bestial Devastation século XX, lançado através da Cogumelo Records, e em parceria com o próprio Sepultura, que até então também estava apenas começando sua caminhada e tinha apenas 1 ano de vida. Foram 15 mil cópias vendidas, um número impressionante em relação à época e ao estilo musical, o que resultou no interessante alavancamento de ambas as bandas, rendendo apresentações fora do estado e elogios da crítica estrangeira, tendo como única crítica o fato de cantarem em português. Posteriormente, o Sepultura viria a se tornar gigante e, mesmo com a sombra que fez sobre as demais bandas, isso ajudou um pouco o Overdose e ainda ajuda nos dias de hoje, pois os fãs acabaram conhecendo a discografia, conhecendo esse trabalho e consequentemente conhecendo o Overdose. Os tempos seguintes foram conturbados para o conjunto, passaram a enfrentar problemas contratuais com a Cogumelo Records, chutaram o guitarrista Ricardo Souza devido ao seu pouco empenho, tiveram que lidar com limitações técnicas do baterista Hélio Eduardo, tinham pouco dinheiro, enfim, o tempo fechou. Mas não os impediu de tentarem. Assinaram então com o selo Carioca Heavy Discos, que bancou parte dos custos do primeiro álbum. O restante veio do bolso da própria banda. Conscience, lançado em 1987, veio limitado, com pouca produção e comercialmente fracassado, decepcionando fãs que vinham cultivando expectativas desde o split com o Sepultura, lançado 2 anos antes. Buscando maior aceitação crítica, os mineiros passaram a apostar nas letras em inglês, o que é de certa forma um ponto considerado positivo. Particularmente acho o álbum muito bom, praticam um heavy metal tradicional das antigas, mas com uma sutil levada de power metal, que toma o som mais melódico, algo na veia do Halloween, em seus primeiros estágios, só que um pouco mais pesado e sem vocais agudos. O vocalista Bozó cantava limpo na época, em tom médio, e a harmonia da sua voz trazia fortes vibratos. A única faixa em português é A Última Estrela, que já havia se tornado clássico desde o primeiro demo. Ainda em 1987, o baterista André Marco, de apenas 14 anos, ingressaria na banda, acrescentando maior qualidade técnica ao som. Resolvendo os problemas com a Cogumelo Records, o Overdose voltou a trabalhar com o selo e a pôr a mão na massa para a modelagem do segundo álbum de estúdio. A consequência do amadurecimento musical do conjunto,
do maior respeito que conseguiram e da troca de membro foi o ótimo álbum You Really Big, lançado em 1989. Os caras novamente apostaram na fórmula anterior, no entanto, a forma mais concisa, com direito aos teclados base e solo de Fábio Ribeiro, ele mesmo, que passaria pelo Angra e Xamã anos mais tarde. O disco veio ainda mais melódico, um pouco mais power e mais técnico do que o primeiro, mas sem se converter completamente à vertente, pois o foco principal segue sendo o heavy metal tradicional. Entre as várias excelentes faixas do trabalho, algo que se destaca bem é a balada Let Us Fly, demonstrando a versatilidade do grupo. A repercussão foi tão boa que a banda reconquistou o respeito dos antigos fãs, conquistou novos, tocou por todo o Brasil e colheu positivas críticas de revistas especializadas de outras partes do mundo. Por volta dessa mesma época, o Testament passou pelo Brasil, tendo seus shows abertos pelo Overdose. Eufóricos com a aceitação do público, a sequência de shows e o crescimento da banda, os mineiros se dedicaram com empenho à composição do terceiro álbum de estúdio. Rapidamente, em 1990, o muito bom Addicted to Reality chegou às prateleiras, expondo um Overdose com uma cara nova, a fim de fazer diferente. Dessa vez, reformularam a sonoridade e trouxeram puro thrash metal de muita qualidade. Som muito bem distorcido, pesado, com direito a solos velozes e técnicos e outros com feeling e nostalgia, além de uma postura vocal bem mais pesada por parte de Pedro, investido nos drives e em alguns rasgados. Detalhe que novamente compuseram uma balada, mas agora na cara do thrash, com direito a trechos de violão e tudo. A Linda Pain, mesmo mais do que nunca, os caras sabiam exatamente o que estavam fazendo e tinham postura de uma grande e admirável banda. Ainda no mesmo ano, a banda lançou o Século XX em forma de EP, sem a parte do Sepultura e com nova arte gráfica e faixas bônus. Sentindo a falta de uma segunda guitarra para transmitir o peso do álbum ao vivo, surgiu a ideia de convidar o segundo guitarrista. Como a banda Anguish ensaiava em um local perto de onde o Overdose ensaiava, convidaram Sérgio Chicovics, que euforicamente aceitou o convite. Entraram então em tempos de composição do próximo álbum. O quarto álbum de estúdio é o muito bom Circus of Death, que saiu em 1992. Trata-se do disco mais pesado da banda, com produção de muita qualidade e musicalidade digna de muita visibilidade. O integral thrash metal executado é magnífico, do tipo que agrada qualquer fã. Perfeito em todos os detalhes, guitarras pesadas e pegadas, solos velozes, muita agressividade nos drives do vocal, muito backing vocal acompanhando fins de frase e refrões e ainda violões e clean guitars a gosto, dando sequência a essa introdução que já vinha sendo inserida em Addicted to Reality. A repercussão no Brasil foi razoável, mas o disco também foi bem distribuído na Holanda. Após muito tempo de formação estável, novamente mais uma baixa se assola. Contrariado pelo crescente peso e mudança de vertentes desenvolvidos pela banda, o baixista Fernando Pazzini se desligou ao fim da turnê de divulgação do álbum. Seu substituto veio a ser um fã, Ed Weber. Desde a época da turnê de Addicted to Reality, o vocalista Bozó e o baterista André Márcio brincavam com percussões nos intervalos dos ensaios, tocando em um ritmo brasileiro. Foi aí que surgiu a ideia de introduzir esse ritmo na própria musicalidade do Overdose, a fim de checar como ficaria uma música assim e também ver a reação dos fãs. Compuseram a faixa Psychopath, que seria então renomeada para Still Law no álbum seguinte, e a apresentada durante a turnê de divulgação do Circus of Death. A aceitação foi melhor do que o esperado, fazendo com que decidisse compor um álbum inteiro em torno desses batuques tão patriotas. O contrato com a Cogumelo Records havia chegado ao fim, deixando a banda sem teto. Em busca de novos contratos e maior exposição, o guitarrista Claudio David viajou a Los Angeles, nos Estados Unidos, onde permaneceu por 6 meses, ampliando sua lista de contatos e conhecendo a cena. Voltou então para Belo Horizonte com promessas de contratos que não se concretizaram. Então, enfiaram a cara na composição do próximo álbum. Então, calma, já que a gente está comemorando 25 anos aí de veieira, nós vamos tocar uma veieira. Unindo o até então inédito e improvável híbrido entre thrash metal e percussões brasileiras, o álbum Progress of Decadence saiu em 1993, com uma musicalidade simplesmente fascinante e única. Esse é muito provavelmente o primeiro registro da história
o marco inicial de uma tendência que viria a se desenvolver com força ao longo dos anos seguintes na música pesada. Um álbum inteiro construído em torno de um thrash metal tocado com riffs quebrados, pausados, vocais arrastados e agressivos, carregados de drive e muito batuque brasileiro com direito a cuíca e tudo, trazendo à mente um misto de tudo que caracteriza o Brasil, como carnaval, favelas no Rio de Janeiro, Bahia. Mesmo até os dias de hoje, é um dos álbuns mais brasileiros já vistos no metal, e sem dúvida um álbum fantástico. Honestamente, acho mais bonita a introdução da cultura brasileira no thrash metal do que no power metal, onde é mais comum encontrar esse tipo de coisa. Após o lançamento do álbum, o guitarrista Claudio David voltou dos Estados Unidos com o baixista Sérgio Chicovics para buscar um grande contrato. Até conseguiram conquistar o interesse de 3 grandes selos, incluindo o Sony Music Entertainment. Porém, uma das exigências era que se apresentassem o quanto antes para que avaliassem a banda. No entanto, os demais membros não tinham condições de viajar, nem de arriscar receber um não após todo esforço. Por isso, buscaram contratos com selos menores, assinaram e então com a Futurist, que lançou Progress of Decadence nos Estados Unidos, Canadá e Europa em 1994. A maior exposição gerou 3 turnês na América do Norte e Europa, além de uma cacetada de matérias pelas revistas especializadas ao redor do mundo. No entanto, mesmo sem contrato, a Cogumelo Records ainda detinha os direitos de comercialização do disco no Brasil. Acabou que a banda voltou a assinar com o selo para o lançamento do 6º álbum de estúdio. Scars chegou em 1995, dando sequência ao thrash brasileiro aplicado no disco anterior, porém com o lado metal um pouco mais latente, engolindo mais a veia cultural. Todavia, é tão fantástico quanto, com produção ainda mais rica e pesada. Alternâncias vocais também são uma aposta, pois Bozó não investe apenas no rasgado, mas também em um limpo nasal típico de regiões do Oriente Médio. O álbum teve grande repercussão no exterior, tocado amplamente pelas rádios dos Estados Unidos. Desde então, nada mais foi lançado pela banda, que ainda não decretou seu fim absoluto. Os caras são muito bons e autênticos em cada álbum que lançaram. É uma pena que nem todo mundo saiba que 3 anos antes de Roots do Sepultura, o Overdose já havia feito diferente no metal, introduzindo a cultura brasileira. O Overdose merece muito mais do que reconhecimento, em vista do alto nível dos álbuns e dos anos de estrada. Eram para estar em um patamar elevado, mas o Brasil simplesmente ignorou a existência da banda. E dificuldades muitas vezes financeiras também atrapalharam a banda a alavancar com mais efetividade no exterior. Mas cabe a nós agora, no mínimo, reconhecermos a grandeza desses caras e a originalidade de Progress of Decadence e Scars. E claro, ter a clara noção de que desde os primórdios da banda pesada no Brasil, com sem o apoio da mídia especializada na vertente ou não, sempre contamos com bandas brilhantes. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Meu muito obrigado para quem gostou, para quem não gostou, muito obrigado também. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like para dar uma força, e é isso aí, até a próxima, valeu e até.